Tem alguém feliz aí para dizer glória a Deus? Por favor, abram vossas Bíblias. Livro dos Salmos. De número 42. Salmos de número 42. Eu vou ler apenas um verso, mas acredito que será suficiente para tomarmos como base. Salmos 42, versículo de número 5. Salmos número 42, verso 5. Salmos 42, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: porque estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas em mim? Espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Antes de você assentar, eu gostaria que você refletisse profundamente nisso. Há uma carga emocional muito grande posta no verso 5. Há uma angústia latente na alma. E aqui não é uma indagação externa de alguém. É uma pergunta interiorizada. É alguém olhando para dentro de si e se questionando: por que está abatida, ó minha alma? A alma está abatida não é um problema. O problema é que dentro do verso o salmista nos dá a solução. Espera em Deus. Por quê, irmão Rodolfo? Porque haverá uma nova canção. Eu vim pregar nessa noite para almas abatidas, que em Deus receberão um novo cântico. Será que você pode ser instrumento de Deus para olhar para pelo menos uma pessoa e dizer: espere em Deus, tem uma nova canção vindo aí? Não, ele ou ela não vai acreditar. Essa palavra é profética no destino de alguém. Diga com autoridade do Espírito Santo: espera em Deus, tem uma nova canção vindo aí. Tome seu assento, por favor. Antes de fazer uso do tempo que me cabe, quero externar a Deus toda a minha gratidão por estar convosco nesta noite. Glória a Deus pela vida da liderança desta casa, pastor Eduardo, pastora Paula, casal lindo. Deus abençoe vocês, que Deus em Cristo possa continuar utilizando de vossas vidas como instrumento de vida e paz neste lugar. Deus abençoe a nossa irmã Débora, que foi o canal que nos contactou. André, conhecê-lo, me mandou mensagem mais cedo. Deus abençoe, que Deus em Cristo possa continuar abençoando esta casa. Da parte da minha família, da minha esposa, trago saudação de paz a todos os irmãos. Irmã Rayane ficou em casa com as crianças, e eu glorifico a Deus pela minha família. A palavra de Deus no livro de Provérbios, especificamente no capítulo 19,
No verso de número 14 diz que a casa, os bens, a herança, nós recebemos pelos pais, mas uma mulher virtuosa, só Deus pode dar. Eu amo a irmã Rayane, e essa declaração não é estritamente presa a esse lugar, ela sabe o quanto eu a amo. Eu acredito que ela está na transmissão nos assistindo, é a minha auxiliadora. Glória a Deus, orem por nós, orem por nossa casa. Como já outrora disse, somos pais de 3 filhos, da Emily de 12 anos, da Emanuele de 5 aninhos e do Gabriel de 3 anos. E eu glorifico a Deus pela família que o Senhor me concedeu. Órfão de pai vivo, o Senhor me constituiu como um pai de uma pequena multidão lá em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Trago saudação de paz do meu pastor Valmir Nazário tem me abençoado para pregar de maneira itinerante. Então, da parte dele, trago saudação a toda a igreja. Meus irmãos, por favor, o texto que eu faço uso, eu acredito que é um dos textos mais conhecidos, é palco para inspirações de muitas canções. Permita-me avançar na minha introdução, mas eu preciso te fazer entender uma coisa básica do texto. Diferente do que muitos imaginam, Salmo não é composto por uma pessoa só. São diversos compositores e o teor, o contexto que ali é narrado, nós conhecemos como versos e poesias. São canções literalmente descritas. Muitas das vezes histórias, muitas das vezes clamores, até mesmo orações, que no auge os salmistas compunham. Temos diversos nomes, alguns mais conhecidos, outros nem tanto. Talvez o mais conhecido é aquele que mais compôs, o salmista, o rei Davi. Com mais de 50% de todos os salmos, talvez ele é aquele que mais compôs e por isso se faz mais conhecido. Temos cantores famosos na Bíblia Sagrada como Asaf, mas temos alguns que possivelmente pessoas nunca ouviram falar sobre o seu nome. Temos salmos de Emã, salmos de Etã, temos salmos de Moisés, e aqui no salmo de número 42 a gente vai conhecer alguns compositores não tanto conhecidos. Diferente do que muitos imaginam, o salmo 42, ele não é composto por Davi. Algumas bíblias mais atualizadas vai trazer na epígrafe do texto que os compositores são os filhos de Coré, ou Corá, como preferir. Coré traz uma conotação no hebraico de pessoas calvas. Então, a ideia do Salmo 42, que muitas pessoas associam com Davi, é erroneamente associado porque os compositores são Corá. E antes propriamente de eu entrar na mensagem, eu preciso fazer uma pergunta e ela é muito importante. Quem aqui já ouviu falar de Corá ou Coré, diga eu. Quem nunca ouviu, diga eu. Vou mais uma vez, quem já ouviu, diga glória a Deus. Quem nunca ouviu, diga aleluia. Eu vim aqui para você que nunca ouviu, ouvir pela primeira vez. E para você que já ouviu, vai ouvir de novo. Você pode dar aleluia? Você que nunca ouviu, eu só vou pedir para você compreender algo. Você notou que na pergunta inicial, quem já ouviu falar, quem conhece Corá ou Coré, aqueles que conheciam de forma tímida disse eu? Você percebeu isso? Rodolfo, por quê? Eu te explico. Ninguém quer se associar com Corá. Corá é alguém que ninguém quer fazer aliança. A Bíblia vai trazer à tona este homem, exatamente no capítulo 16 de Números. E eu preciso que você redobre a sua atenção para entender isso. Números 16 vai aflorar este personagem, Corá ou Coré, como algumas Bíblias traduzem. E a Bíblia vai trazer à tona um episódio que ficará marcado em toda a história desta família, dos coraitas. Corá pertence a uma linhagem dentro das tribos de Israel muito bem vista. Corá é levita, e levita, dentre as 12 tribos, é a única que não precisa lavrar a terra. Quando conquistaram Canaã,
na distribuição das terras, Levi não precisou de uma herança transitória aqui. Alguém vai olhar para Levi e dizer: Levi, se você não tem terra, você não vai existir. Como que você vai sobreviver? E o Senhor interrompe: a herança de Levi sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Todos os outros 11 patriarcas vão receber terra como herança, mas Levi recebe o Senhor. Mas junto com a herança que é o Senhor, Levi tem uma responsabilidade. Repita comigo essa palavra e eu não peço mais nada a você: responsabilidade. Porque para todo aquele que carrega uma grande promessa, anda também com muitas responsabilidades. Deus jamais vai prometer algo para irresponsável. Dá para dar glória a Deus aí? A Bíblia diz que Levi tem a responsabilidade de cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo. Tabernáculo é o templo móvel, era aonde Deus habitava em meio ao povo. O povo peregrinava e vivia em tendas, e assim Deus pede para habitar em meio ao povo pelo clamor do povo. Então Levi cuida de toda a estrutura de culto. Tudo que é concernente à obra do Senhor é cuidado dos levitas. Levi tem 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. São 3 famílias que se originam dele: os meraritas, os coatitas e os gersonitas. A cada filho, Levi destina uma função. Ele olha para Gerson e diz: Gerson, tudo que é de tecido no tabernáculo é você que cuida, é você que zela. Quando a gente for peregrinar, é você que desarma os tecidos, guarda, dobra, e quando for armar as tendas novamente, é você que vai estar cuidando de toda a obra de linho. Sabe aquele véu que separava santo de santo dos santos? Eram os gersonitas que cuidavam. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, o pai Levi vai chamar Merari e vai dizer: Merari, a tua família é responsável por toda a organização estrutural do tabernáculo. As vergas, as vigas, as tábuas, tudo que é de estrutura do tabernáculo é vocês que cuidam. Está entendendo, Merari? Estou entendendo, pai. Quando for armar, desarmar, montar, transportar, vocês transportam. Chamou então a família de Coate. Coate, vocês têm uma responsabilidade muito grande. O tabernáculo do Senhor tem algumas mobílias. Dentre elas, do lado externo, no pátio, ao altar do holocausto, onde se sacrificavam os animais, e a pia de bronze, onde se purificava para entrar no lugar santo. No lugar santo havia 3 móveis: de um lado a mesa dos pães, do outro o candeeiro. A única lâmpada que tinha, a única iluminação interior do tabernáculo era o castiçal. Um pouco mais à frente, antes do véu, um altar um pouco menor, esse só ia brasa e incenso, era o altar de incenso. Avançando para o Santo dos Santos, a mobília mais cobiçada não só de Israel, mas de toda a terra: uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. Sobre ela uma tampa talhada de ouro puro, com 2 querubins que as asas se encontravam. Não era só um caixote, essa era a arca da aliança. Uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote oferecia sangue lá no Santo dos Santos, aspergindo sobre o propiciatório, pedindo perdão aos pecados do povo, Deus então saía do trono e descia à terra. Glória! Mas quando Deus descia, Ele não descia no altar do holocausto, Ele não visitava a pia de bronze, Ele não visitava o candeeiro, nem o altar de incenso, nem muito menos a mesa dos pães. A sua glória pousava sobre as asas do querubim. E quando a glória de Deus pousava sobre as asas do querubim, o povo do lado de fora jubilava, porque sabia: se Deus desceu na terra, o nosso pecado foi perdoado. Por Deus pousar na arca, a arca começa a carregar um título. Ela se torna um símbolo. A arca da aliança passa a ser símbolo da presença de Deus. Os coatitas têm que transportar todos os móveis. Note que são os coatitas que têm o privilégio de carregar a presença de Deus. Coate tem um filho, seu nome é Issar. Issar tem um filho, seu nome, Corá. Teve um dia que Corá desistiu do chamado, achou que carregar a arca já não era mais o bastante. Ele decidiu ser sacerdote, e confrontando Moisés e Arão, eles vão dizer:
A partir de hoje não tem mais nada de transportar utensílio. Números 16. E quando chegamos em número 16, uma rebelião é montada, Datã, Abirão. Eles arrumam 250 homens com incensário de ouro puro, confrontando Moisés e dizendo: a partir de hoje Deus não fala só na sua boca. A pior treva na vida do ser humano é querer fazer sucesso no lugar que Deus nunca colocou ele. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para ser porteiro, seja. Mas não queira ocupar o lugar que Deus nunca te chamou para ocupar. E toda a terra será cheia do conhecimento e a rebelião da glória de Deus. Não é só associação ao altar. Todo aquele que transgride a lei de Deus está se rebelando contra ele. Então rebeldia está em todo lugar. É porque todas as vezes que falamos de rebelde, normalmente a gente associa com alguém levantando o calcanhar contra a liderança. Não! Todo aquele que desobedece a Deus é um rebelde em sua presença. Então cuidado, para não achar que você é a última bolacha do pacote ou a Coca-Cola do deserto. Se Deus tem um plano contigo, siga fielmente aquilo que Ele designou para a tua história. Porque para rebelde Deus já tem uma cova preparada. Moisés olhou para Corá, Datã, Abirão e os 250 e disse: se vocês morrerem de morte natural, não é Deus que está em Israel, mas se a terra abrir e vocês forem engolidos com tudo que tem, ainda saberão que há Deus em Israel. Prepara por uma palavra profética, prepara. Aquilo que é teu, Corá não rouba. Aquilo que é teu, o diabo não toma. Aquilo que é teu, Satanás não subtrai. Já que você deu glória com a palavra profética, lá vai a de exortação agora. Está na hora de tirarmos os olhos daquilo que é de Moisés. Dá glória, senão vou achar que você é dos de Corá. Vai. Rodolfo, o que aconteceu? Números 16, ele aparece e desaparece. Percebeu porque que a voz embarga para dizer que não conhece ele? Que não quer fazer associação? Ninguém se associa com rebelde. Rodolfo, você vai continuar pregando o que? Se a Bíblia diz que eles desapareceram, que a terra engoliu? Pois é, Números 26, 11. Quem cuida do projetor, pastora? Consegue colocar Números 26, 11? Meu Deus. Números 26, 11. No 3, 1, 2, 3, mais. Não, foi muito rápido, mas. Não morreu por quê? Se foi engolido com tudo que tinha, Datã, Abirão, Corá, os 250 foi consumido pelo fogo, por que os filhos ficaram vivos? Não morreu porque Deus ainda tinha um plano. Não, se você prestou atenção na leitura, eu vou dizer, não morreu porque Deus ainda tinha uma nova canção. Não morreu porque Deus ainda tinha um propósito. Eu vim pregar para alguém que ainda está vivo. Eu quero acreditar que na Guardiões da Fé hoje não é culto fúnebre. Será que tem alguém vivo aí? Eu vim pregar para alguém que está vivo. Rodolfo, mas você não conhece a minha história, não sabe o que eu passei para chegar aqui, está vivo? Então eu vim pregar para você hoje. Rodolfo, você não sabe qual é o trajeto que eu trilhei para chegar aqui. Você não sabe a minha família, não sabe os maus que eu carrego. Eu vim pregar para alguém que está vivo. Se está vivo, Deus ainda tem um plano. Glória, glória, glória. Eu sinto graça e autoridade do Espírito de Deus para dizer isso para alguém. Já era para você ter morrido, o céu te preservou. Ele ainda tem um plano. Seu grande amor, ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre
Rodolfo, eu estou vivo, mas eu estou igual o Salmo 42. Minha alma está dilacerada. O meu sorriso oculta a profundeza das feridas que eu carrego. Eu vim pregar para você que ninguém observa, mas tem feridas profundas na tua alma. Que o pregador chega sem conhecer a tua história e diz: dá glória, dá aleluia, vai, se anima, ergue a mão, fica de pé e aplaude, mas ele não sabe o que você passou para chegar aqui. Eu estou pregando para alguém que sofreu abusos, talvez na infância, sofreu perseguições, rejeições, teve que conviver com o abandono, com a traição, teve que engolir tudo isso e dizer: Senhor, por que comigo? A minha alma está dilacerada. Eu estou aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. Que bom que ainda você está respirando. Que bom que você ainda está vivo. Que bom que o teu coração ainda está pulsando. As feridas da tua alma estão com datas contadas. Glória, Rodolfo, mas eu esperei em tanta gente. Pois é, esperou no pai, se frustrou. Esperou no amigo, se decepcionou. Eu vim aqui te dizer a receita: espera em Deus. Glória, glória, glória. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas lá vai. Há uma nova canção a caminho. Tem um novo acorde vindo aí. Tá cheio de marcas, mas está vivo. Está cheio de feridas, mas está vivo. E para mim concluir, eu gostaria de te fazer refletir em uma história apenas. A Bíblia diz que Saul, governando Israel, não priorizou a presença de Deus, virou as costas para o Senhor. Davi é levantado e quando assume o trono, ele diz: não tem governo sem a arca da aliança. A arca havia sido tomada de Israel pelos filisteus. Davi organiza uma comitiva e diz: vamos buscar a presença do Senhor. Você lembra da história? A presença para Davi é prioridade, mas no caminho para encontrar com a arca na casa de Abinadab, Davi transformou a prioridade em pressa. Prioridade nunca pode ser transferida para pressa. Davi chegou lá e disse: eu quero chegar mais rápido possível em Israel, coloque a arca nos carros de boi. Você conhece a história? Perto da eira de Nacon, os bois começaram a tropeçar, a arca fez de cair. Um dos filhos de Abinadab foi tentar segurar, foi morto na hora. O cortejo parou, Davi se frustrou, porque Deus não estava se agradando de como ele estava buscando o Senhor. Sabe o que Davi fez? Deixou a arca na casa de Obed-edom. 3 meses, 90 dias. Davi dentro de Israel só tinha uma pergunta, me pergunte qual? Como traremos a nós a arca de Deus? Como buscaremos a presença do Senhor? Deus já viu que para mim Ele é prioridade, mas Ele não está se agradando do jeito que eu estou buscando. A pergunta corre em todo Israel e ninguém tem a resposta. Como que a gente busca a arca? Até que provavelmente alguém soprou nos ouvidos do rei: rei, se é a arca e é um tecido do templo, só tem um povo que conhece de Deus em Israel mais do que todo mundo. Quem? Os levitas. Chamaram os levitas. Como que eu busco a arca? Como que eu busco a arca? Como que eu busco a presença de Deus? Ô Davi, não vai dar para te explicar não. Por quê? Porque quem conhecia sobre transporte de utensílio do tabernáculo e carregar a presença, está cheio de ferida, clamando por aí com a alma batida. Não entendi. Vou ir direto ao ponto. Só os filhos do rebelde sabem como transportar a arca. A gente sabe cuidar de linho, a gente sabe cuidar de estrutura, mas carregar o utensílio não é com a gente não. Cadê os filhos de Corá? Manda chamar. Chamaram os filhos de Corá. E é assim,
que a gente conversa com alguém que está com a alma ferida, cabeça baixa, semblante decaído. Que está batido a minha alma? O rei pergunta: vocês ainda lembram como busca a arca de Deus? Vocês ainda lembram como busca a presença do Senhor? Eu fico imaginando, André, os olhos dos coraitas começando a brilhar. Eu tenho todos os traumas do meu passado, estou cheio de ferida, a alma está dilacerada, mas está no meu sangue buscar a presença dEle. Vocês vão encabeçar o cortejo. Eu fico imaginando os filhos de Corá chegando na casa de Obed-edom. Cadê a arca? Está aqui. Vão lá atrás, coloque ela nos nossos ombros. Vocês não querem um carro? Davi, quem quer carregar a presença de Deus tem que estar preparado para o seu peso. Não queira carregar aquilo que você não suporta o peso. Colocaram sobre os ombros dos filhos de Corá e eles começaram um cortejo. 6 passos, pararam. E a pergunta de todo mundo é: parou por quê? Por que parou? Porque é assim que Deus gosta de ser buscado. Não entendi. Manda buscar sacrifícios. A gente vai entregar a Ele aquilo que Ele merece receber. A Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Alguém pode dizer: Rodolfo, vai demorar para chegar. Mas eu tenho uma palavra: se a gente estiver buscando do jeito certo, a presença vai chegar. Você lembra da história do desfecho? Se coloque de pé e eu concluo. Quando a arca entra em Israel, o que Davi faz? Você lembra da história? Ele começa a dançar na presença de Deus. Tem alguém na janela dizendo: isso é demais para um rei, isso é muito. Você não sabe o que ele gosta de receber. Mas quem sabe o que Deus gosta de receber não está preocupado com quem fica na janela dando nota para adorar. Tem alguém que veio trazer algo para ele? Então já comece a entregar, porque Davi entra bailando. Há uma surpresa na vida de alguns por ver o rei se despindo de toda a majestade, entregando a Deus aquilo que de Deus era de direito. E Davi vai instituir dentro do reinado de Israel uma determinação: a partir de agora Deus vai ser adorado em todas as portas de Israel. Israel tem 12 portas. Eu quero cantores em todas elas. Aonde tiver uma porta tem que ter um levita cantando. Asaf, vai para aquela porta. Jedutum, vai para aquela porta. Emã, vai para aquela porta. Eu começo a ver dentro da palavra de Deus, Deus sendo adorado em todos os cantos de Israel. O rei está olhando e está percebendo que se ele olha para a esquerda, tem alguém adorando a Deus. Se ele olha para a direita, tem alguém adorando a Deus. Se ele olha para trás, tem alguém adorando a Deus. Se ele olha para frente, eu acho que você entendeu, né? Vamos forçar alguém a entender que isso aqui não é para pastor, não é para pregador. Olha para a direita, vê se esse lugar é a casa de Deus, se é Ele que governa. Vê se tem alguém adorando a Deus da esquerda, na direita, na frente, atrás. Se essa é a casa dele, ele merece ser adorado. De pé eu não vou. Olha pra cá, olha pra cá. Isso é lindo. Chega alguém correndo no rei e diz: rei, está ouvindo? Estou ouvindo. Se eu estou feliz, imagina o Deus de Israel sendo adorado. Então só tem um problema. Que problema? Tem uma porta que não tem cantor. Mas eu não pedi para colocar. Pois é, Davi, todos os cantores já estão cantando. Sabe aquele bom lá, o Asaf? Está ali, ó. Sabe Jedutum que compõe aqueles hinos terríveis? Está aqui, ó. Ah lá, Emã lá. Pois é, mas acabaram todos os cantores bons e não tem ninguém para colocar na porta oriental. Peraí, a porta oriental é a porta principal de Israel. Pois é, não tem ninguém para cantar lá, Davi. Mas não tem nenhum cantor. Davi, até tem, mas eles são cheios de marcas. A história deles é de chorar. Quem são os cantores? Os filhos de Corá. Chama os filhos de Corá. Imagina os filhos de Corá chegando. Vocês vão cantar hoje. Aleluia.
Hoje chegou o dia da oportunidade de você. Lembra que você estava esquecido, abandonado, que ninguém te chama para churrasco, não te coloca em nenhum grupo? Pois é, hoje chegou o dia que vocês vão cantar. Eu fico imaginando o brilho dos olhos voltando. Ah, é? Vamos cantar na onde? Qual é a porta mesmo? Ah, oriental. Na porta oriental. O semblante cai. Me pergunte por quê. Das 12 portas, a única porta em Israel que tem uma profecia é a porta oriental. Aleluia, porque você não sabe a profecia. Vou te contar agora. Essa porta deverá permanecer fechada e lacrada, e só se abrirá para a entrada do Rei da Glória. Eu nunca fui em Jerusalém, mas os que foram na cidade velha, a porta oriental está lacrada até hoje. E os judeus, os islâmicos que lá habitam, fizeram questão de colocar um cemitério na porta formosa, porque judeu não se relaciona com morto. Eu quero ver o Messias de Israel entrar nessa porta lacrada com o cemitério. Mas eles não sabem que na manifestação do Senhor, os mortos ressuscitam. Vocês querem cantar na porta aberta? É fácil. Eu quero ver cantar na porta fechada. Você nunca percebeu que o Salmo 42 é salmo de porta fechada? Não. A Bíblia diz: assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. Olha o verso 3: as minhas lágrimas são o único alimento que eu tenho, é o mantimento de dia e de noite, e enquanto todos que estão ao meu redor olha para mim com a história que eu carrego e pergunta: aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você serve, o Deus que você cultua, o Deus que você saiu desse frio da sua casa? Aonde está o seu Deus? O verso 4, ele se derrama. Quando eu lembro disso, a minha alma se derrama, pois eu sabia, e eu já andei no meio da multidão com voz de alegria, louvor, em festa, mas hoje a minha alma está abatida. Eu vim pregar para alguém que está vivo, com a alma batida, e ainda tem coragem de cantar na porta fechada. Mas lembra que eu disse que quem espera em Deus recebe algo? Lembra que eu disse que quem espera em Deus pode se preparar, que tem um novo acorde vindo aí? Se você puder projetar no telão o Salmo de número 46, eu encerro a minha participação. Teve um dia que os filhos de Corá chegaram na porta formosa e disse: hoje eu não canto mais alma batida. A gente está esperando em Deus tanto tempo. Hoje Deus vai nos dar uma nova canção. Então você começa e eu continuo. Deixa comigo. Um dos filhos de Corá deu um brado na porta fechada: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem pela sua braveza. Eu tenho uma palavra do céu para essa igreja: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Lá vai, Deus está no meio dela. Se você acredita em palavra profética, lá vai, não será abalada, não será abalada. Olha a ajuda chegando aí, olha a ajuda chegando. Deus ajudará ao romper da manhã. Traz vergonha em glória,
permite, mas eu preciso dizer diretamente com algumas pessoas. Feche os seus olhos, por favor. Eu sou o teu Deus e vim te encontrar em meio às suas crises existenciais, em meio ao sufoco da ansiedade que te assola. Eu vi a tua alma dilacerada. Eu vi quando você se perturbou e parecia que tudo tinha desmoronado. Eu estava lá no dia da crise. Eu estava lá no dia do abuso psicológico. Eu sei, essa palavra te constrange, porque há um grito da tua alma: se o Senhor estava lá, por que permitiu? Por que o Senhor não agiu? Quem disse que eu não agi? Quem você acha que te deu força para estar de pé aqui hoje? Quem que você acha que tirou a faca da tua mão quando você tentou dar cabo? Quem que você acha que tirou esse desejo suicida da tua mente? Foi eu, o teu Deus. Eu vim aqui escrever uma nova história. Glória, 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 glória. Eu vim aqui te dar uma nova canção. Eu vim aqui gerar um novo cântico. Eu vim aqui gerar uma nova poesia. Tem uma melodia nova chegando para tu. Quem é da intercessão, por favor, me ajude. Transite nesse santuário. O céu te usará como labaredas nas mãos do Senhor. Recebe cura na tua alma agora. Recebe alívio na tua alma agora. Depressão, sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, essa crise existencial pela ausência de paternidade acaba hoje. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu posso só te fazer uma proposta. Eu sei que o céu está gritando na alma de muitas pessoas aqui. Que tal você terminar esse culto de joelhos nesse altar? Que tal você terminar de joelhos nesse altar? Rodolfo, não estou entendendo. Eu não sei como que esse culto vai acabar, como que serão os direcionamentos, as diretrizes, mas o Salmo 84, eu gostaria de te inspirar a isso. O Salmo 84, verso 1, 2 e 3, é Salmo dos filhos de Corá. Vai dizer o seguinte: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma tem desejo, está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração, esse coração disparado é Bíblia, tá? O meu coração é a minha carne, clama pelo Deus vivo. Olha isso, verso 3: o pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si, aonde abrigue os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares. Eu vou te esperar no altar. Eu vou te esperar no altar. Eu entrego a minha oportunidade, mas eu vou te esperar no altar. Eu vou te esperar no altar. Sai do seu lugar e vem, corre. Tem uma nova canção vindo na tua direção, Rodolfo. Eu não preciso entregar minha vida para Jesus. Eu não preciso reconciliar. Mas eu sei como está a tua alma, diz o teu Deus. Corre para o altar. Corre para o altar. Tem uma nova composição.
Não, eu já passei 15 minutos do tempo que me deram. Eu não posso me alongar mais. Eu entrego a oportunidade. Eu estou pregando para alguém que o coração está saindo pela boca. Corre, corre, corre.